A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Mateus 24, versículo 8. Todos acharam? Se você puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus, tá bom? Está escrito assim, amados, ó. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Posso ouvir aí um glória a Deus? Eu vou ler de novo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus, ao ser perguntado, ele foi indagado pelos discípulos a respeito de quando seria a sua vinda e até mesmo de quando seria o fim do mundo. Ele compara com uma mulher prestes a dar à luz. Ela começa a ter as primeiras contrações, aos quais vai aumentando, indicando que a criança está prestes a nascer. As mulheres aqui, por favor, me ajudem. Das que são mães e tiveram seu filho com o parto normal. Quem teve parto normal, levante a mão. Doeu? Pastor, que pergunta. Tinha outra não para fazer? Tem umas aqui que não está querendo nem lembrar desse dia, né? Tanto que o segundo ela resolveu fazer a cirurgia. Foi ou não? Na maioria das vezes, né? Dói mais no começo, no meio ou no fim? Geralmente é no final, né? Esse princípio das dores que Jesus está comparando é o início das dores que uma mulher começa a sentir quando ela está entrando ali em trabalho de parto. Só que o problema não é no começo, é no fim. Então o que nós vamos ver hoje é só o início. Amém? Mas é algo muito edificante. A comparação de Jesus, ela foi muito, mas muito específica, detalhada e reveladora, e você vai entender por quê. Quem crê nessa palavra? Quem crê que o Senhor falará conosco agora? Eu leio e você repete. Diga comigo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você crê mesmo? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra viva uma linda e gloriosa salva de palmas. Vamos aplaudir, gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra. Nós estamos aqui, meu Pai, reunidos para ouvir o Senhor falar. Então, meu Pai, que o homem diminui e que o Senhor cresça. Senhor, eu não tenho nada para dizer. O homem estuda, lê, pesquisa, o homem tem letra, mas a revelação vem do alto. E eu não quero, meu Pai, levar apenas a letra, porque está escrito que a letra destrói, porém o Espírito vivifica. Por isso, Espírito Santo, que o homem diminua para que o Senhor cresça diante de mim. Esse altar te pertence, essa boca é tua. Eu sou apenas o mensageiro, eu sou apenas o instrumento, eu sou apenas o canal. Então vem falar com a tua igreja poderosamente hoje, meu Pai, e durante todos os estudos que faremos sobre o que acontecerá nos últimos dias. Quebra as barreiras, não deixa nada atrapalhar. Envia esta palavra, Senhor, com unção, com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Por favor, se sente. E por gentileza, preste bastante atenção. Evite agora levantar. Ponha seu celular no silencioso. Isso colabora muito com a palavra. Minha gente, eu quero ler com você, aqui em Mateus 24,
Veja o que diz o versículo 1 em diante, por favor, para você entender o contexto do que nós estamos falando. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, preste bastante atenção na pergunta: dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do que, minha gente? Do fim do quê? E do fim do mundo. Amados, se tem uma coisa que Jesus pregou muito, foi a respeito da sua vinda, da vinda do reino de Deus, e também do fim de tudo. A pergunta que os discípulos do Senhor faz aqui, é uma pergunta muito pertinente, porque eles queriam que Jesus dissesse: Senhor, já que tudo isso vai acontecer, como se dissesse assim, presta atenção, já que o Senhor com frequência fala sobre o assunto, já que o Senhor falou sobre isso algumas vezes, nos diga algo para que nós possamos entender, para que nós possamos ter ideia, ter dimensão de como será e de quando será o fim, a tua vinda, o fim do mundo, para que nós possamos saber quando isso vai acontecer. Aí Jesus, ele traz uma resposta com uma lista de acontecimentos, com uma lista de sinais. Ele responde assim, primeira coisa, capítulo 24, deixe marcado porque nós vamos ficar aí, tá bom? Versículo 4, Jesus falou assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus está dizendo é: cuidem-se, se preparem para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal: quando muitos vierem dizendo que sou eu, vocês já precisam ficarem atentos, vocês já têm que estarem preparados, porque é um sinal de que o que eu tenho falado está prestes a acontecer. Amados, isso já aconteceu. Quantos já vieram dizendo, sê do Senhor, e detalhe, quantos já vieram dizendo, eu sou Jesus, eu sou o Messias? O Brasil tem um. Quem aqui já viu aquele homem na televisão chamado INRI? Quem aqui já viu, levanta a mão. Ele diz que é Jesus. E por que eu começo falando dele? Porque ele é brasileiro, ele vive no Brasil, ou vivia, ele ainda é vivo? Eu não sei. Ele vive ainda? E ele diz que é Cristo. E o mais absurdo, tem gente que acredita. Jesus falou: fiquem atentos porque vão tentar enganar vocês dizendo que sou eu. E tem gente que acredita que ele é Jesus. Não é absurdo isso? Mas além dele, eu tenho uma lista aqui, somando com ele, de 5. Além dele tem um na Rússia, chamado Sergei Torkop, que disse que era Jesus, e muita gente acreditou. Um russo, chamado Sergei Torkop. Existe também um inglês, chamado Davi Shapler,
que veio dizendo que era Cristo. Eu sou o Messias, eu sou Jesus. E o mais incrível é que sempre tem alguém para acreditar. Existe outro que é japonês, chamado Shoko Abahara. Esse japonês também diz ser o Messias, também diz ser Jesus. E desses que eu listei para você, um total de 5, detalhe, tem mais, viu? Eu trouxe 5, tem muito mais do que isso. Esse último, que é coreano, ele se chama Reverendo Mon, o mais bem sucedido dos 5 que eu aqui apresentei. Esse Reverendo Mon, ele era um pastor, um reverendo, fundador de um ministério, de uma seita, que ao decorrer da vida, conseguiu milhões de seguidores. O que isso representa? Que milhões de pessoas acreditaram, ainda que seja por um dado momento da vida, que o Reverendo Mon era o Messias, que o Reverendo Mon é Jesus. E por que eu digo bem sucedido? Porque ele tinha uma igreja, né? Só que tem um detalhe: o Reverendo Mon morreu alguns anos atrás, e o nosso Cristo não morreu. Aliás, ele morreu, mas no domingo pela manhã, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e vivo ele está. Amém, minha gente? Quem crê que o nosso Jesus está vivo? Todos esses são falsos messias. O verdadeiro não veio para a terra ainda depois que subiu. Ele disse que iria preparar a nossa morada. Vou preparar lugar para vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar o Espírito Santo e vou subir para preparar a morada de cada um de vocês. Jesus está preparando o nosso lugar lá no céu. Você crê nisso? Quando subiu, ele se assentou à destra de Deus Pai, e ele está lá esperando até hoje, o dia que o Senhor Deus Todo-Poderoso disser: vai lá buscar a minha igreja, os meus escolhidos. E sabe que coisa maravilhosa? Aqui em Mateus, ainda no capítulo 24, no versículo 24, é tão sério, Jesus alertou mais uma vez, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, porque não é possível, enganariam até os escolhidos. Sabe o que ele está querendo dizer? Quem é escolhido não é enganado por nenhum falso Messias. E sabe por que os escolhidos não se deixaram levar por nenhum desses? Porque está escrito que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e o verdadeiro pastor é Cristo Jesus. E no dia que ele vier, escute isso, o verdadeiro pastor, o verdadeiro Cristo, todos os escolhidos que são ovelhas irão ouvir a voz do Senhor, e aí sim serão arrebatados e estarão com ele na glória, e reinarão com ele para todo sempre. Diga glória a Deus. Continuando, Mateus 24, versículo de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Amém, minha gente? Segundo sinal: guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino.
Já aconteceu uma guerra de lá para cá, depois que Jesus falou isso? Incontáveis guerras, ao decorrer de todos esses 21 séculos. Jesus viveu no primeiro século, nós já estamos no 21º. Quantas guerras aconteceram de lá para cá? Então já se cumpriu, minha gente. Os falsos cristos já se cumpriu. As guerras, os rumores de guerras, nação contra nação também já se cumpriu. Nós podemos destacar as que ficaram mais conhecidas por abranger praticamente o mundo inteiro, como por exemplo a Primeira e a Segunda Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, foi o início, e durou 4 anos até 1918. Eu creio que os nossos avós viveram o período da Primeira Guerra Mundial. Talvez tem gente aqui que o pai e a mãe é da década de 40, da década de 50. Tem alguém aqui que o pai e a mãe tem 60, 70 anos, 80 anos, tem? Então o seu avô, a sua avó viveu esse período aqui. O período da Primeira Guerra, né? A Segunda acontece o seu início em 1939. Aí eu acredito que seu pai viveu isso, talvez na infância, né? E durou até 1945. No culto da manhã, tinha senhores aqui que eram crianças quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. É muito tempo para viver, né, minha gente? Tem alguém aqui que já passou dos 60? Quem já não tem vergonha de dizer, levanta a mão. Dos 60? Ainda não? A igreja está bem jovem, né? Glória a Deus. Quem tem 50 para cima? Olha, as mãos começaram a aparecer. 40. E quem tem mais de 20, assim como o pastor? Brincadeira, né? Eu cheguei aqui abaixo dos 30, mas já passei dos 30, né? O pastor já está maduro aqui, não está não? Tá não, né? Mas minha gente, falando da guerra, alguém aqui já falou ou já ouviu falar de uma guerra chamada Guerra Fria? Essa guerra durou de 1947 até 1991, bastante tempo, né? Bastante tempo essa guerra durou. De 47, 2 anos depois de ter acabado a Segunda Guerra, e ela durou até um dia desse, 1991. Agora, se você vier com história de que não viveu o período da Guerra Fria, para com isso. Tem gente que nasceu aqui em 75, em 80, sim ou não? Você vai mentir? Você nunca leu que quem é mentiroso é neto do diabo, não? O diabo não é o pai da mentira, quem mente é neto. Entendeu? Quem lembra o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Pode dizer, o que foi que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Que acabou de fazer 20 anos agora. Ali praticamente foi o início da guerra do Afeganistão, que nós convivemos com ela todos esses anos aí. Enquanto nós estávamos levando a nossa vida aqui, tinha uma senhora cuidando dos filhos pequenos, fazendo o almoço, lavando o prato, lavando uma roupa, coisas que a maioria das senhoras aqui fazem. De repente uma bomba caiu em cima da casa dela. Na guerra também acontece isso. Você estava no seu trabalho, você estava seguindo a sua vida, e tinha uma pessoa cuidando da vida como qualquer um de nós, e de repente uma bomba caiu em cima dele. Porque guerra também é assim. Amém? Graças a Deus que o Brasil é um país pacato, né? Os homens aqui, todo mundo é alistado? Tem que ser, né? Porque se não for alistado, o Estado cria um monte de problema para nós, né? Todo mundo tem reservista aí, né? Você sabe o que significa isso, né? Você está na reserva, viu?
Se acontecer alguma coisa, o teu telefone vai tocar. Alguém vai vir te buscar. Tem alguém preparado para a guerra aí? Eu acho que não, né? Por isso é melhor agradecer a Deus por ter nascido no Brasil, o país ser um país pacato, que já se envolveu em guerras, mas é um país que não se envolve em guerras como os demais. É ou não é, minha gente? Então diga graças a Deus. Diga, Senhor, obrigado. Minha gente, o Brasil não tem munição para aguentar nem meia hora de guerra. Quanto mais uma guerra mesmo valendo como essas que a gente vê por aí afora. Só que o que Jesus está dizendo, fiquem atentos, que é um sinal. Então, minha gente, isso já se cumpriu, né? Continuando, Mateus 24, versículo de número 7. Depois de falar de guerra, ele diz que haverá o que, igreja? Fomes. Fomes. Escute isso aqui, por favor. Segundo o último relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, ONU, 1 a cada 9 pessoas no mundo passa fome. Então a fome tem se cumprido, e se cumpre literalmente, né? Você acha pouco 1 a cada 9? Amados, é muita gente, você não tem noção. Mais de 1 bi de pessoas passa fome no mundo. E além disso, a ONU divulgou que 26% das pessoas no mundo convivem com a insegurança alimentar. O que é isso? Não saber o que vai comer amanhã, segunda-feira. 26% da população mundial, em média, não sabe o que é que vai colocar na mesa para comer amanhã, segunda-feira. É o que isso representa. Então, fome sempre existiu e sempre existirá, e é mais um sinal que aconteceu. Quem esteve aqui no domingo passado, levanta a mão. Lembra que eu falei que o IBGE divulgou que no Brasil 21 milhões de pessoas vive com R$140 ou menos? Quem lembra disso? Procure imaginar o começo do mês, você com 2 notas de R$50 na mão e 2 de 20, para você se virar o mês inteiro. Imagina isso. O IBGE divulgou que no Brasil 21 milhões de pessoas vivem com R$140. Quando você quer se dar ao luxo, ou quando você quer se presentear, ou quando você, por exemplo, quer ir jantar. Não precisa ser um restaurante caro, não. Basta ser um restaurante médio. Vá você e sua esposa apenas. Você e seu marido apenas. Leve um de seus filhos. Quando você pedir a conta, vai dar muito mais do que R$140. Uma noite só. Então imagina uma pessoa ou uma família viver com R$140. Eu não sei se você é grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus. Porque às vezes, minha gente, você abre sua despensa, aonde você guarda os alimentos, e você tem a oportunidade de ir lá, abrir, pegar e preparar. Você abre a sua geladeira, e você tem a oportunidade de tirar aquilo que você quer, uns com mais dificuldades e outros com menos. Sim ou não? É fato. Eu sei que não é fácil também para todo mundo, nós temos que dividir as coisas, mas tem pessoas que não têm nada, meu povo. Tem pessoas que não têm absolutamente nada, e isso nós precisamos entender. Eu sei que esta palavra também já se cumpriu, esse sinal também já se cumpriu. Quando houver fome, ou quando a fome chegar a um extremo, fiquem preparados, porque eu vou voltar. Eu já fiz a obra com um presbítero na Paz e Vida, que ele é militar hoje da reserva. Ele participou daquela missão de paz do Brasil no Haiti, no início dos anos 2000, quem lembra? Ele viajou para o Haiti. Alguns soldados sem coração, para ver mesmo a coisa feia acontecendo, pegavam restos de pizza, não restos, mas um pedaço
que eles estavam tão cheios e que sobrava, e eles jogavam. E os haitianos, que é considerado um dos países mais pobres do mundo, eles corriam para cima daquela pizza, minha gente, brigavam para comer um pedaço de pizza. E eles faziam isso na maldade mesmo. E eu creio que você nunca precisou fazer isso, ou precisou? Eu acho que não. O sinal está aí para nos lembrar que Jesus está próximo. E o sinal está aí também para nos lembrar o seguinte: que Deus tem cuidado de cada um de nós. Você tem que crer o que está escrito na palavra. Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nunca vi o justo ser desamparado, minha gente, e nem seus descendentes mendigar o pão. Todos os dias, quando você acordar, que abrir sua geladeira, que abrir sua despensa, diga: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o que muitos no mundo aí afora, bilhões de pessoas não têm. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém, pessoal? Jesus também disse que iria ter muitas pestes. Deixa eu falar para você algumas aqui mais conhecidas. Alguém aqui já ouviu falar da peste negra? Uma doença antiga, creio que do período medieval, 1333 a 1351, houve um surto de peste negra no mundo. Essa eu creio que muita gente já ouviu falar. Cólera, alguém aqui já ouviu falar de cólera? É mais comum cólera, né? Houve um surto de cólera em 1817 até 1824. Essa eu sei que todo mundo conhece. Tuberculose. Sabe por quantos anos durou um surto de tuberculose no mundo? 100 anos seguidos, até ser erradicada ou controlada. De 1850 até 1950, que na linha do tempo foi ontem. Olhando a linha do tempo, 1950 foi ontem. Eu sei que já passou 70 anos, mas na linha do tempo é considerado muito recente. No século 20 agora e 21, tivemos a gripe espanhola, que foi a última grande pandemia até chegar a essa que nós estamos vivendo agora. Febre amarela, sarampo. Ih, tem gente aqui que tomou vacina contra o sarampo. Quem tomou aí, levanta a mão. Tá vendo? Ó? Até uma época dessa, muita gente morria por conta do sarampo, é ou não é? E a AIDS, hein, minha gente? Lá na década de 80, quantas milhares de pessoas no mundo morreram com AIDS? E ainda hoje a medicina não tem, digamos que, um medicamento que possa, tipo uma vacina, que possa resolver o problema. É algo paliativo. É algo que a pessoa adquire e infelizmente ela vai tratar para o resto da vida. Mas amados, eu não sei se você crê, eu creio. Eu já vi, já presenciei, já ouvi relatos de pessoas que chegaram na igreja, soro positivo, com um exame comprovando, receberam uma oração e foram curadas. Fizeram exames, o médico disse: alguma coisa deu errado, refaça. Refez o exame e deu negativo de novo. O médico disse: não, tem algum problema, mude de laboratório, refaça. Fez em um segundo laboratório e deu negativo de novo. E o médico: eu preciso de mais um, faça em outro laboratório. E no terceiro também deu negativo, porque não há nada que Deus não possa fazer. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A medicina diz que a AIDS não tem cura, mas para Deus tudo é possível. Quem crê nisso, diga amém. Gripe suína, alguém aqui ouviu falar? Chikungunya, Zika e a dengue. Sabe por que a dengue não acaba? A culpa é nossa. A dengue nunca vai acabar.
enquanto a população não se conscientizar. De coração, se a sua caixa d'água é aberta, resolva isso nessa semana. Porque você pode estar colaborando, contribuindo para a propagação da dengue no país e na sua cidade. Outro dia eu estive na UPA, conversando com um dos médicos que estava mudando o plantão. Ele disse assim para mim: olha, o problema na UPA hoje aqui, nesse período, não é o Covid. Juazeiro está tendo um surto de dengue. O problema que ninguém fala é porque só se fala de Covid. A maioria desse povo que está chegando aqui, quando nós fazemos o exame lá dentro, não é Covid, é dengue. Só que ninguém fala porque na boca de todo mundo, qualquer febre é Covid, qualquer problema é Covid. Mas o problema hoje aqui é dengue. E eu fiquei pensando assim, poxa, para o médico falar isso é porque o negócio está complicado, sim ou não? E quem é o responsável pela propagação da dengue? Só o mosquito? Não, é a população, que ainda não se conscientizou, não toma as devidas precauções. Eu sei que pode parecer um absurdo, que eu vou dizer até exagero. Mas, por exemplo, uma caixa d'água aberta por muito tempo pode ser entendido como um atentado à saúde pública, porque falta de aviso não é. E do jeito que as coisas estão, daqui a pouco o governo vai começar a querer multar. O fiscal lá vai chegar lá de repente, se a caixa d'água estiver sem tampa, ele vai te passar uma multa. Eu sei que é ruim, mas às vezes pode ser a solução. O governo vai começar a fiscalizar. Se chegar e tiver lá vaso parado, garrafa virada para cima, acúmulo de água, vai começar a multar, só assim para resolver. Mas Deus é bom, sim ou não? Que tem te poupado de muitas dessas. E ainda que você tenha adquirido alguma dessas doenças, e até o Covid, quem teve Covid aqui, levanta a mão. Deus é bom na sua vida, sim ou não? Porque o Brasil essa semana fechou 600 mil mortes. E graças a Deus você não faz parte desse número. Então diga graças a Deus e diga: Senhor, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Igreja, vai ter mais pestes? Vai ter mais pestes? Muito provavelmente sim. Quem esperava o Covid? E não aconteceu? A gente não quer, mas a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Vai que Jesus não volta daqui a 100 anos, pessoal. Daqui a 100 anos pode acontecer muitas outras pestes, como essa que nós acabamos de ver. Quem entendeu, diga amém. E aqui em Mateus 24, no versículo 7, ele fala também de terremotos. Eu sei que terremotos é uma coisa muito comum, muito natural. Talvez tenha terremoto no mundo todos os dias. Quando é que um terremoto chama a atenção? Quando mata 227.898 pessoas. Que foi o que aconteceu em 2004 na Indonésia. Quem lembra daquele tsunami que quase destruiu a Indonésia inteira? Quem lembra? Naquela época morreu 227.898 pessoas. É um grande sinal da volta de Jesus, concorda comigo? E sabe por que nós temos que agradecer também? Porque aonde nós moramos, aonde você nasceu, não tem terremotos. Aliás, no Brasil não acontece nada do que a gente vê pelo mundo aí afora. O Brasil é um país muito abençoado, minha gente. Essa é a realidade. O Brasil não é melhor por conta de um detalhe. Ainda que o IBGE diga que 90% da população é cristã, católica e protestante, de todos esses, uma pequena parte é cristão de verdade. Eu fico imaginando o que Deus iria fazer nesse país. Eu paro para pensar às vezes nisso. Se todo mundo se convertesse de verdade, se fosse um país de oração de verdade,
Se fosse um país de homens de Deus e de mulheres de Deus, que dizem ser de Deus e fossem de Deus de verdade. Está escrito no livro dos Salmos que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus realmente fosse o Deus desse país, esse país seria uma potência no mundo aí afora. Estados Unidos, China, França, Canadá, ia ficar no chinelo no Brasil. Por que o Vaticano olha com muito carinho para o Brasil? Por que já passou pelo Vaticano formar um Papa nascido no Brasil? Porque o catolicismo não surgiu aqui. O catolicismo veio para cá trazido pelos portugueses. Você sabe que uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram quando desembarcaram no Brasil foi rezar uma missa. Quem sabia disso? Quem leu lá um livrinho lá da 4ª série leu isso. Mas o Brasil foi o país que abraçou o catolicismo, adotou o catolicismo, e é o maior país católico do mundo. Para a igreja católica era muito viável ter um Papa brasileiro, porque era uma maneira de resgatar o Brasil, porque na visão deles o protestantismo está ganhando um espaço que antes pertencia à igreja católica. Mas indiferente, não estou falando de religião, eu estou falando de servir a Deus, amém pessoal? Eu já disse, tem muito católico servo de Deus, e muitos que também não são. Tem muito crente servo de Deus, e tem muitos que também não são. O que eu estou querendo dizer é que se esse país fosse cristão de verdade, esse país seria uma potência em tudo que você pudesse imaginar. Porque Deus iria abençoar muito. Mas sabe por que Deus ainda é muito misericordioso com esse país? Porque mesmo não sendo a maioria, ainda tem muito servo de Deus de verdade. Ainda tem muitos que entenderam que são o sal dessa terra e a luz desse mundo. O sal para dar tempero em um mundo sem gosto, e a luz para trazer luz para um mundo que vivia em trevas. Se você realmente serve a Deus de verdade, Deus está tendo misericórdia do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, por conta daqueles que são fiéis. Quem está compreendendo, diga amém. Continuando, gente. Depois, no versículo de número 9, e também versículo 10, Jesus fala da perseguição aos cristãos, é um sinal da vinda dele. E sereis, aliás, versículo 9, né? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Deixa eu perguntar, alguém aqui já foi perseguido, religiosamente falando, só pelo fato de vir em uma igreja evangélica? Alguém aqui já foi perseguido por ser crente? Vamos usar aqui o popular. Alguém já levou o nome de bode aqui? Já, irmão? Levanta a mão aí, que já levou o nome de bode aí. Eu não sabia que se usava esse termo com os crentes, eu fiquei sabendo aqui. Eu fiquei sabendo que aqui em Juazeiro, hoje nem tanto, os mais antigos chamavam os crentes de bode. Olha os bodes, que eles dizem que quando nós estamos lá, né, tomados pelo Espírito Santo, falando em línguas estranhas, parece um monte de bode falando, né? Primeiro que bode não fala, né? Mas enfim. Aí chamam os crentes de bodes, né? No começo era mais difícil ser crente aqui em Juazeiro, sim ou não? Eu lembro de um pastor que foi pastor aqui, pastor França, que ele contou assim para mim, cara, quando eu cheguei em Juazeiro, eu não lembro se foi um irmão ou foi um obreiro, disse assim, pastor, se o senhor for pregar, não fala muito do padre Cícero não, deixa o padre Cícero de lado, o povo não gosta não. Aí ele disse assim, irmão, o povo se converteu ou não? Se incomodar, porque a gente vai falar, não contra a pessoa, mas a gente não julga a pessoa, julga fatos na maioria das vezes, né? Não contra a pessoa, mas contra o que fez, e que em sua grande maioria é contrário à Bíblia, então a pessoa não se converteu. Tinha até um irmão que congregava aqui, logo quando eu cheguei, ele dizia assim para mim, pastor, aqui passou um pastor que ele batia pesado no padre Cícero.
Ele pegava assim, batia com força no padre Cícero. Eu estava chegando na igreja, eu dizia assim, poxa, que culpa tem o padre? O padre Cícero está lá, não mexe com ninguém, o pastor fica falando mal dele aí toda hora. Ô pastor, esquece o padre Cícero. Hoje está fácil, eu acredito que está fácil, né? Eu fiquei surpreendido com a quantidade de igreja evangélica que tem em Juazeiro, tem muitas. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem morou no Rio de Janeiro fala, pastor, é impressionante. Boca de fumo é o que não falta, mas igreja é um em cada esquina também. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Minha gente, no Rio a igreja é uma em cima da outra. Glória a Deus. Amém, pessoal? E no passado, hein? Eu estou pensando em um dia marcar uma reunião para pregar só como os apóstolos de Jesus morreram. Quem sabia que uns perderam a cabeça aqui? Pedro, que foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer igual Jesus. Quem sabia disso? Alguns foram queimados, outros apedrejados. Qualquer dia eu vou trazer aqui um estudo sobre a morte dos apóstolos. Estevão, o primeiro mártir da igreja, que morreu vendo Jesus enquanto as pedras batiam nas costas, no peito e na cabeça dele. Quantos foram enforcados? Quantos foram devorados por leões? Tudo isso por quê? Por falar de Jesus. E quantos hoje ainda morrem, minha gente? Sendo perseguidos. O Brasil não tem perseguição, tem preconceito. Ainda hoje há um certo preconceito contra a fé protestante. Mas tem uma coisa boa da perseguição. E sabe por que o evangelho cresceu no começo? Porque o povo foi perseguido. Porque no começo era assim, ó. Quanto mais eles nos perseguem, mais a gente prega. No começo, os romanos, que depois adotaram o cristianismo, e fundaram a igreja católica, e disseram que o Papa era sucessor de Pedro, os romanos perseguiam os cristãos. Era proibido falar de Jesus. Só que o cristianismo cresceu tanto, que eles juntaram a fome com a vontade de comer. Vamos adotar a fé deles aí. O Império Romano era o maior da época, o cristianismo crescia. O que foi que o imperador decretou? A partir de agora, a religião oficial do Império Romano é a cristã. Todo mundo é cristão agora. Ficou fácil assim, né? Eles adotaram a fé dessa forma. Mas no começo, era proibido falar de Jesus. Quanto mais era proibido falar de Jesus, mais o povo falava. Jesus é que salva, Jesus é que salva. E minha gente, quanto mais, é igual massa, quanto mais você bate, mais ela. Quanto mais o evangelho apanhava, mais o evangelho crescia. Por que o evangelho não cresce mais hoje? Por que o evangelho não cresce hoje como já cresceu um dia? Porque a perseguição de hoje não é mais igual a de ontem. Hoje você pode falar de Jesus em qualquer canto. Talvez algum vai ficar chateado, vai virar a cara, a gente sempre encontra. Alguém que já evangelizou na rua, já levou um não, já ouviu assim, tem um nojo de crente, tu serve a Deus do teu jeito, eu sirvo a Deus do meu. Entre estar na tua igreja eu prefiro o meu santo. Alguém que já ouviu isso? Alguém já tentou te bater? Eu já quase apanhei 2 vezes para falar de Cristo. Aí eu lembrei, se levar num lado tem que dar o outro, né? Eu fiquei pensando, Senhor, não sei se vai dar muito certo não, esse negócio aí não, viu? Não sei se eu não vou aceitar nem a primeira, quanto mais a segunda. Mas o camarada tentou vir para cima de mim 2 vezes, 2 pessoas diferentes. Ainda tem, mas comparado a antes não é, minha gente.
O Brasil é cristão, é laico. Quiser adorar o diabo, eu adoro o diabo, fique à vontade. Se alguém te discriminar, quando eu digo te, é quem? Porque tem a igreja do diabo, eu sei que você sabe disso, né? Tem a igreja de Satanás. Alguém que congrega lá na igreja de Satanás for discriminado, ele pode te colocar um processo. E é capaz de tu ter que indenizar ele. Por quê? Porque a lei garante, a Constituição garante. Até Satanás. Então está muito mais fácil hoje. Só que isso tem um problema. A igreja chegou no comodismo. A igreja está até certo ponto acomodada. Quando eu digo que o evangelho não cresce, mas se divide, tem gente que não entende. Quando é que o evangelho cresce? Quando uma igreja nasce do zero e batiza-se um por um. Tirou a pessoa lá do mundão, lá do pecado, encardida de pecado, ela foi lavada pelo sangue de Cristo, foi batizada para a remissão dos pecados, se converteu. Aí veio uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, aí a igreja cresceu, uma nova igreja com um novo rebanho, com novos convertidos. Quem entendeu? Aí abre uma igreja, e vem um pouquinho daqui, vem um pouquinho dali, vem um pouquinho da acolá. Isso não é crescer, isso é dividir. Apenas uma nova porta foi aberta. Amém, pessoal? É fácil entender a diferença, né? Cresce quando tem novo convertido. Quando quem já é convertido só muda de igreja. Não é errado. Apenas está dividindo um rebanho. Quem compreendeu, diga amém. Mas eu não sei se já aconteceu com você. Mas se você for perseguido, muitas vezes humilhado e até rejeitado por dizer-se cristão e servo do Senhor, não fique chateado, fique em paz, fique calmo, fique tranquilo, porque está escrito que bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguições por praticarem a justiça, por serem servos do Senhor. Sabe o que é que incomoda naquele que te persegue? Algo que ele não tem, o principal e a maior riqueza de tudo: Deus na sua vida e o brilho do Espírito Santo no seu olhar. Se você for perseguido, é sinal que você tem aquilo que muitos não têm. Quem está compreendendo, diga amém. Vamos para a reta final, minha gente, não dá meia-noite. Mateus 24, versículo 12, penúltimo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, o que é a iniquidade? O pecado. Nós estamos vivendo hoje um período do abandono dos princípios de Deus, rebeldia, desrespeito ao Senhor. E o pecado no século 21, que é o período que nós vivemos, chegou a ser um patamar absurdo. Está escrito que ai daquele que chamar o mal de bom. Ai daquele que disser o que é ruim é algo bom. Só que isso para muitos não tem relevância. Porque a inversão de valores que a gente vive hoje, e o nível que o pecado, a imoralidade, a pornografia, a bagunça toda, a lama toda chegou, é um sinal mais evidente, mais eminente que Jesus está prestes a voltar. Amados, Sodoma e Gomorra perde feio para o mundo que a gente vive hoje. Lá em Fortaleza, no Dragão do Mar, quem conhece o Dragão do Mar lá em Fortaleza? Sábado, sexta, sábado, durante a noite, Sodoma e Gomorra é criança comparada ao que tem lá. De tudo que você possa imaginar, de droga, pornografia, homossexualismo, lesbianismo, sexo explícito,
prostituição, crime, drogas, etc. Ali tem de tudo. E é muito natural aos olhos de muita gente. Então o que é errado tornou-se natural. E na medida com que tudo isso está se tornando natural, é um dos sinais mais evidentes que Jesus está bem aqui. Jesus está bem pertinho, está aqui à porta. Jesus está a 2 passos de voltar. Quem está compreendendo? Mas por favor, a ordem de Jesus foi clara: olhem, orem e vigiem. Não deixe o que é natural do mundo ser natural na sua vida e dentro da sua casa. Outro dia eu disse aqui: se só você serve a Deus dentro da sua casa, seja você a diferença. Mas se a casa é tua, só entra o pecado na sua casa, a imoralidade, o que não presta, se você deixar. A sua casa tem que ser um lugar de respeito. A sua casa tem que ser um lugar cristão. A sua casa tem que ser um lugar que agrada a Deus. Quem está compreendendo? Não permita que o amor que tem em você venha se esfriar. Porque se você se esfriar, você vai cair. E ainda que você se sinta forte, está escrito que o que está de pé, cuide para que não caia. E depois que cai, para levantar é difícil. Está de pé? Então fica de pé. Cambaleou? Se equilibra, se equilibra. O caminho é estreito mesmo. E é difícil de percorrer. Mas esse é o único e verdadeiro caminho. Deixa o amor vivo dentro do teu coração, com uma chama acesa, pois se o teu coração esfriar, você vai cair. Mas se a chama continuar acesa, você continuará firme na presença do Senhor. E por último, igreja, eu quero ler com toda a igreja em pé. Fiquem de pé, por favor. Pode fechar a Bíblia. Por último, Jesus disse assim no versículo de número 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Igreja, eu não sei como isso vai acontecer. Eu tenho uma ideia. Qual a ideia? Quanto mais a gente prega, mais nós aceleramos a volta de Jesus. Quanto mais pessoas conhecem a palavra, mais nós iremos acelerar a volta do Senhor. Eu não sei quando isso acontecerá, minha gente, porque tem lugar no mundo aí afora que o nome de Cristo ainda não foi pronunciado, ainda não foi anunciado. Mas eu creio no que está escrito. Eu creio que quando esse evangelho for anunciado em todo lugar do mundo, quando todos ouvirem que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vai voltar, como está escrito na placa lá de fora, é o último sinal a se cumprir para que Jesus possa voltar. Amém? Tudo que a gente viu aqui, prestou atenção que já aconteceu? Falta o que então? O evangelho ser pregado em todo lugar. Se só falta uma, minha gente, por favor, é para ter temor, é para ficar pensando. Tudo já se cumpriu. Do jeito que Jesus falou há 2000 anos atrás, vem se cumprindo. Ele está voltando. E eu tenho que fazer o que Ele disse. Eu tenho que olhar, eu tenho que orar e eu tenho que vigiar. Na quarta-feira nós vamos falar do arrebatamento. O que acontece a partir do momento que Jesus volta. Tá bom? Antes de partirmos para a ceia, eu quero fazer hoje um convite mais do que especial. Por favor, toda a igreja feche os olhos. E se porventura alguém veio aqui hoje pela primeira vez a convite, veio porque trouxe talvez seu filho, sua filha para participar da festinha das crianças que está acontecendo lá dentro, ou você ouviu no rádio,
Ou você passou na frente da igreja, ou foi evangelizado, ou recebeu o convite de alguém, você veio. Mas você ainda não entregou sua vida a Jesus. Você tem uma oportunidade ímpar, hoje, para você fazer isso. Eu quero muito orar pela sua vida, quero colocar a sua vida diante de Deus agora. E quero pedir ao Senhor que Ele escreva o seu nome no livro dele, no livro da vida. Amém? Pastor, e o que é que eu vou fazer entregando minha vida a Jesus? Entendeu o que significa? Você vai dar sua vida para Ele. E a partir de agora Ele é que vai guiar os teus passos. A partir de agora Ele é que vai dizer tudo que você tem que fazer. Uma coisa eu quero te dizer, não vai ser fácil, dificuldades sempre teremos. Mas uma coisa é fato, minha gente. Se a sua vida estiver na mão de Deus, no controle de Deus, sua vida será outra. Eu não sei se você crê, mas eu falo isso por experiência própria. A minha vida é outra vida, depois que conheci ao Senhor. E isso vai acontecer com você também. Amém? Quem aqui hoje gostaria de confessar a Cristo pela primeira vez? Entregar sua vida a Jesus, levante sua mão direita que eu quero orar por você. Se você nunca fez isso, se você nunca entregou a vida a Jesus, eu quero fazer isso por você. Também quero fazer um segundo apelo, para você que já congregou em uma igreja, até mesmo aqui, ou em outro ministério, independente da denominação, da placa, do pastor, da liturgia. O importante é estar no Senhor, por um motivo que hoje nem importa mais. Se Deus não se importa, muito menos eu. Você mesmo assim se afastou, e você diz assim: eu quero voltar, porque depois do que eu ouvi, eu me senti tão longe de Deus, eu quero voltar para a presença do Senhor. Levante sua mão também que eu quero orar por você. Se você estava afastado, distante do caminho do Senhor, ou até mesmo desviado da presença de Deus, você tem certeza disso? Tem certeza? Se Jesus voltasse hoje, você seria arrebatado? Você tem certeza da decisão que você está tomando? Amém? Amém. Toda a igreja ore assim comigo. Diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu te peço que esta palavra, Senhor, fique guardada no meu coração. Que eu venha, Pai, estudá-la, meditar mais nesta palavra e praticá-la, para que ela produza o resultado na minha vida. Assim seja. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, hoje nós finalizamos o primeiro estudo. Tudo que nós estudamos aqui, meu Pai, apenas o Evangelho ser pregado em toda parte desse mundo, é a única coisa que falta se cumprir. E isso nos faz entender, Senhor, que o Senhor está mais próximo do que nós possamos imaginar. Com o crescimento da tecnologia, meu Pai, o que antes era feito de boca em boca, de pessoa para pessoa, hoje, meu Pai, milhões e milhões de pessoas são alcançadas através de um programa de TV, através de uma mensagem de texto, através, meu Pai, muitas vezes de um programa de rádio. Por isso que eu creio que o Evangelho vai se propagar em todos os cantos desse mundo, em todos os lugares, meu Pai, muito rápido. E isso nos faz entender que o Senhor está muito perto. Que esta palavra gere temor e tremor em nossos corações. Que nós venhamos olhar, orar e vigiar e permanecer firme na Tua presença, meu Pai. Para que no dia da Tua volta, no dia da nossa morte, possamos encontrar contigo, para reinar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, assim seja feito. E todos que creem digam amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.